Graça e paz, igreja. Amém? Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Agradeço a Deus por podermos estar aqui juntos, reunidos. E o pastor Wagner iniciou o culto falando sobre a graça. Amém? E ele poderia falar sobre qualquer outro assunto, né? Poderia ler um salmo, falar sobre adoração, sobre louvor. Geralmente se abre cultos com uma palavra assim, mas ele começou falando da graça. Como eu não acredito em coincidência, acredito que o Espírito Santo guia o seu povo, guia a sua igreja. Ele agora vai continuar falando a respeito da graça. É a mensagem que nós vamos meditar nessa noite. No seminário eu aprendi que você pode fazer um sermão expositivo de um livro inteiro da Bíblia. Você pode fazer um sermão expositivo de um capítulo inteiro. Você pode fazer um sermão expositivo de um texto, alguns versículos. Você também pode fazer um sermão expositivo de um único versículo da Bíblia. E o sermão dessa noite se baseia num único versículo. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2:11. Eu gosto demais desse versículo. Eu leio na tradução Almeida, Revista e Corrigida. A palavra de Deus diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, na Tua casa. Te louvamos, te adoramos. E agora, mais uma vez, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, para falar ao coração da Tua igreja. Não palavras minhas, mas a Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Fale agora através da minha vida. Eu te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Uma leitura descuidada ou superficial desse versículo pode nos impedir de enxergar a profundidade que há nessas palavras do apóstolo Paulo a Tito. Eu diria que toda a mensagem do Evangelho está resumida neste único versículo da palavra de Deus. E este versículo fala de graça, fala de Deus, fala de salvação e fala sobre o homem. Graça, Deus, salvação e o homem. E para que a gente possa se aprofundar nesse versículo, nessa mensagem que há aqui nesse versículo, eu quero falar então desses 4 temas, desses 4 assuntos, dessas quatro coisas que tem aqui nesse versículo. Falar sobre Deus, falar sobre a graça, sobre salvação e sobre o homem. Quando a gente fala do homem, a gente sabe que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos que o homem é a principal criação de Deus. Sabemos que Deus criou todas as coisas, mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus lá em Efésios fala que nós fomos feitos para louvor da glória de Deus. Mas
usando da liberdade que lhe foi dada, um dia esse homem resolveu se revoltar contra Deus. Um dia esse homem ele resolveu viver independente de Deus. Ele colocou Deus à parte. Gênesis capítulo 3 narra a história da queda do homem. Mais do que comer o fruto, mais do que desobedecer a Deus, no Éden o homem escolhe viver uma vida separada de Deus. A origem do pecado eu gosto sempre de explicar. Não foi o ato em si. Antes de comer, o homem já havia pecado. A palavra de Deus fala que a mulher olhou o fruto, viu que era bom, desejável aos olhos, e então ela comeu. O pecado nada mais é do que a autossuficiência humana em relação a Deus. Então, quando o homem colocou Deus à parte da sua vida, da sua existência, ele pecou. E o que veio depois foi consequência do seu pecado. E o pecado então entra no mundo. O homem passa a ter uma natureza caída, pecaminosa, e o seu destino passa a ser a morte. Deus havia dito, a ordem de Deus era: não come, porque do dia que comer, certamente morrerás. A palavra de Deus lá em Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Todo homem, todo ser humano, ele nasce destinado ao inferno. Esse é o destino da raça humana. A nossa natureza pecaminosa, a nossa escolha em vivermos uma vida separada de Deus, nos condenou a esse destino, a morte eterna, a separação de Deus. Então o homem ele passa a necessitar de algo, qual chamamos salvação. A gente está nesse versículo de Tito 2,11, indo de trás para frente. Eu gosto de analisar esse versículo de trás para frente. Então o homem agora ele passa a necessitar de uma salvação. E o que é a salvação? A gente fala tanto de salvação, mas o que de fato seria a salvação? A salvação era uma mudança de estado, de condenação, em que o pecador se encontra por causa do pecado. Então, quando ele é salvo por Deus, ele muda o seu estado de condenação. Ele passa a ser justificado diante de Deus. Ele passa a não ter mais esse destino, o qual ele nasceu, que é o destino do inferno, da morte eterna. Ele passa a ser salvo. Ele passa a ter uma esperança. É isso que é a salvação na vida do homem. O homem agora, se antes ele tinha direito a uma única coisa, que era a morte eterna, agora ele passa a ter direito à vida. A vida que nós só encontramos em Deus, através dessa salvação maravilhosa. A nossa dívida é algo que eu também sempre gosto de falar, porque às vezes há uma certa confusão em relação a isso. A nossa dívida não era com o diabo, a nossa dívida era com Deus. O Senhor não foi lá, Jesus não foi lá comprar a nossa salvação, a nossa liberdade do diabo. Já vi teatros fazendo essa ilustração. Deus vai lá e pergunta para o diabo: quanto custa? Aí o diabo responde: o seu filho na cruz. A nossa dívida era com Deus. A nossa dívida era com Deus.
Romanos mostra que o pecado tornou o homem inimigo de Deus. Quando o homem peca, lá no Éden, ele se torna inimigo de Deus. E tem gente que tem medo do diabo, tem gente que tem medo de um governo corrupto, de um governo perseguidor. Mas o pior inimigo que o homem pode ter é Deus. É o pior inimigo que alguém pode ter. E o nosso estado de pecado nos colocou nessa condição, nos tornou inimigos de Deus. Essa salvação que o homem tanto precisa, somente Deus pode dar. Somente Deus pode dar. Se essa dívida era com Deus, somente Deus pode perdoar. E agora eu quero então falar um pouquinho de quem é esse Deus. Quem é Deus? Qualquer definição, isso tem que ficar bem claro. Nós somos seres humanos, temos uma mente limitada. E há muitas definições de quem é Deus, mas nós precisamos ter em mente que nenhuma delas será capaz de expressar em sua totalidade quem é Deus. Eu não quero cometer essa ousadia aqui de tentar definir quem é Deus por completo, mas com base na própria palavra de Deus, eu quero trazer aqui alguns entendimentos, entendendo a nossa limitação de quem é Deus. Um dos nomes que Deus tem e que nos ajuda a entender quem Ele é Yahvé, no hebraico, traduzido para o português como Jeová ou Javé. No hebraico, Yahvé. E esse nome tem um significado: o eterno. O nosso Deus, Ele é eterno. Esse é o seu nome. Essa seria uma definição de quem Ele é. O homem não é eterno, como alguns pensam. Deus é eterno. Porque eterno não é somente aquilo que não tem fim. Eterno é aquilo que não teve um começo, é aquilo que não tem meio e é aquilo que não terá um fim. Somente Deus é eterno. Somente Deus não teve um começo. Deus, Ele não se limita, esse Deus que é eterno, Ele não se limita ao espaço, e Ele não se limita ao tempo. Aliás, o tempo de Deus é diferente do nosso. Os irmãos que vêm aqui de sexta-feira já ouviram essa explicação, mas eu vou dizer de novo. Existem duas palavras gregas para se referir ao tempo na Bíblia. A primeira palavra mais conhecida é o cronos, que vem de cronologia, de tempo marcado. Esse é o tempo em que nós estamos. O homem está preso ao cronos. Nós nos tornamos escravos deste tempo. A vida tem passado cada vez mais rápido, os dias cada vez mais rápidos, a nossa vida toda agitada, governada por vezes por este tempo, por este cronos. Mas há outra palavra na Bíblia, no Novo Testamento, no grego, para se referir ao tempo, que é kairos, o tempo de Deus. É esse o tempo em que Deus está. É esse tempo em que Deus
habita, existe, o Kairos não tem limite, não é marcado, é o tempo de Deus. A limitada mente humana é incapaz de compreender quem Deus é em sua totalidade. E talvez a passagem bíblica que melhor expressa este fato é Oséias 6:3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aquele que verdadeiramente se dispuserem em buscar conhecer este Deus, deve saber que essa vai ser uma busca constante, porque o nosso Deus é um Deus eterno, e é por isso que o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma busca sem fim, é uma busca eterna. Ser eterno também significa ser suficiente em si mesmo, além de não estar preso ao tempo, além de não se limitar ao espaço. O nosso Deus eterno, Ele é suficiente em si mesmo. Um ser que não ocupa o espaço, um ser que não se limita ao tempo, é um ser suficiente em si mesmo. Deus, Ele não precisa de nada e de ninguém. Deus não precisa de nada e de ninguém. Não precisa de nós, não precisa de mim, não precisa de você. Ele é Deus, Ele é suficiente em si mesmo. E eu quero falar de duas características ainda deste Deus. Ele também é chamado de Criador. Nós cremos, sabemos que tudo foi criado por Ele. O mundo, o universo, os céus, a terra, eu e você. Fomos criados por este Deus. O salmista expressa em Salmos 92: antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele era Deus antes de que tudo isso existisse. Antes de que eu e você existisse, Ele era Deus, Ele era eterno, Ele era suficiente. Há ainda uma outra característica deste Deus: Ele é chamado de amor. Deus é amor. 1 João 4,16 fala o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. É interessante que João está falando, está aqui declarando: Deus, Ele não tem amor. Deus é amor, é diferente. Está na sua essência, está naquilo que Ele é. Ele é amor. Então eu estava pensando, se Deus Ele é suficiente em si mesmo, a única explicação que eu consigo encontrar para um Deus que cria todas as coisas, que cria o homem, é que Deus faz tudo isso porque Ele é amor. Deus, Ele decide dividir a sua existência conosco. Deus decide dividir a sua eternidade conosco. Ele invade o nosso Cronos. Aliás, Ele cria o nosso Cronos. Ele sai do Kairos, da eternidade, se limita
na forma de servo e habita entre nós. A única explicação que eu encontro para que Deus crie eu e você é que Ele nos ama. Ele não estava lá no céu sem nada para fazer e no momento de tédio Ele fala: vou criar algo. Estou sem ter o que fazer, preciso ocupar minha mente. Não, Ele era suficiente, Ele é suficiente. Ele cria eu e você, porque Ele nos ama. Deus então, em um gesto de amor, cria todas as coisas, cria o homem, mas este cai, se volta contra o Criador e decide viver uma vida separada de Deus. Só que não existe vida fora de Deus. Não existe vida sem Deus. Existem pessoas respirando. Existem pessoas que acham que estão vivendo. Mas não existe vida fora de Deus. O homem, ele cria um problema que agora ele mesmo não consegue resolver sozinho. O homem precisa de salvação, mas ele não consegue salvar a si mesmo. A reconciliação parte do próprio Deus. O desejo de se reconciliar com o homem parte do próprio Deus. É Deus quem decide se reconciliar, e a resposta que Deus dá ao homem chama-se graça. Aliás, era o título da mensagem que eu sempre esqueço de falar. A resposta de Deus é o título da mensagem. E a resposta de Deus para o homem chama-se graça. A graça, cuja definição mais simples é favor imerecido, é, na verdade, a resposta que Deus dá para o homem. Se é verdade que o salário do pecado é a morte, o mesmo versículo lá em Romanos 6, 23 diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus, ele resolve o problema que o próprio homem criou. Ele responde a isso com a sua graça, com o seu amor, com a sua infinita misericórdia. A graça de Deus se revela ao mundo através do seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus lá em Colossenses 1, capítulo 13 ao 14, diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas. Ele Deus, tá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos redenção e a remissão dos nossos pecados. É o próprio Deus quem resolve o nosso problema. E Ele nos transporta das trevas para o reino do seu Filho, do seu amor, fazendo a reconciliação dos nossos pecados. Esse é o Deus maravilhoso a qual nós servimos. Esse é o Deus maravilhoso em quem cremos. A palavra de Deus também fala: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se é verdade que o pecado nos tornou inimigos de Deus, é verdade que a sua graça, a qual alcançamos pela fé, nos justifica diante dele, fazendo com que nós tenhamos paz com Deus
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. Nós fomos justificados e é o próprio Deus quem nos justifica. É a sua graça que nos alcança. É a resposta para a nossa rebelião, para a nossa maldade, para o nosso egocentrismo, para a nossa autossuficiência. A resposta é graça de Deus. Graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou, trazendo salvação a nós e a todos os homens. Esse versículo ele sempre deixou uma coisa muito clara para mim. Sempre que eu li esse versículo, eu pensava, olha, está bem claro que todos os homens podem se salvar. Não é verdade? O versículo deixa isso de forma bem clara. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, não a alguns, não aos escolhidos, não aos predestinados, mas ela traz salvação a todos os homens. Mas meditando neste versículo, eu percebi outra coisa muito importante, que na verdade, ao dizer que ela traz essa possibilidade de salvação a todos os homens, a palavra de Deus está também dizendo que todos precisam de salvação, até aquele que acha que não precisa, até aquele que se acha bom em si mesmo, que pratica as boas obras, que tem uma vida corretíssima, honesta. Este também precisa ser alcançado por essa graça, por essa salvação. Todos os homens precisam de salvação. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da presença de Deus. E conforme eu disse, sem Deus não há vida. Eu te convido a ficar de pé. Talvez você esteja aí pensando, bom, eu já fui alcançado por essa graça, eu já tenho essa salvação. Será que o André vai fazer um apelo para alguém que quer aceitar essa graça, essa salvação? Eu não conheço todos aqui, mas eu creio que todos já foram alcançados por essa graça. E mesmo que não tenha sido, hoje pode ser. E lembrando que essa graça é a resposta de Deus para o homem, para o maior problema que o homem, ele mesmo criou, foi o pecado, a rebelião. A graça é a resposta de Deus. E você foi alcançado por essa graça. Amém? Então agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Se a graça de Deus é a resposta para o homem, quero te perguntar como você vai responder a essa graça. Ou como você tem respondido a essa graça? Como eu tenho respondido a essa graça? Como nós temos respondido a essa graça? Será que temos tido um coração verdadeiramente gratos a Deus? Será que, como o apóstolo João declarou, será que essa graça de Deus, será que esse amor de Deus tem nos constrangido? Ou temos vivido uma vida à parte dessa graça, sem considerá-la, sem parar para pensar o quão ela é grandiosa nas nossas vidas, o quão a graça de Deus é maravilhosa na nossa vida, porque ela nos alcançou,
resolveu o nosso problema, nos deu salvação, nos deu uma nova vida. E como temos respondido a essa graça? Temos respondido a essa graça somente aos domingos. Somente no momento de prestar o culto ao Senhor. A graça de Deus se manifestou e ela trouxe salvação a mim, a você, trouxe uma novidade de vida, trouxe esperança de uma vida eterna ao lado do Senhor. Que nós possamos responder a essa graça diariamente, buscando conhecer e conhecer mais e mais desse Deus maravilhoso, que divide a sua existência, que divide a sua eternidade conosco, que responde à nossa maldade, ao nosso pecado, à nossa autossuficiência, nos oferecendo essa graça maravilhosa, que nos traz de volta para Ele, que nos traz de volta para perto dEle, nos traz de volta à vida. E agora nós estamos diante dessa graça. Essa graça nos alcançou. Ah, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua infinita graça. Obrigado, Senhor, pela Tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que nos constrange, que nos alcançou. Obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado pela vida. Muitos são os motivos, ó Deus, para Te agradecer, para glorificar, exaltar o Teu santo nome. O Senhor nos alcançou. A Tua graça nos alcançou. E nós somos gratos a isso, Deus. E Te pedimos, Senhor, nos ajude a não desprezarmos essa graça maravilhosa. Nos ajude, ó Deus, a não colocarmos à parte das nossas vidas essa graça maravilhosa que nos alcançou. Nos ajude, ó Deus, a não vivermos uma vida negligente, ó Pai, a menosprezar o Teu sacrifício, a menosprezar, ó Deus, o Teu agir nas nossas vidas. O Senhor se fez homem, o Senhor habitou entre nós, o Senhor deu a Sua vida para nós. Ah, Senhor, nos ajude, que a Sua graça seja abundante em nossa vida e nos constrange a responder a essa graça com amor, com gratidão, com obediência à Tua palavra. Espírito Santo de Deus, inunde as nossas vidas e nos ajude a compreender o quão grande, quão maravilhosa é a graça de Deus nas nossas vidas e que precisamos responder a essa graça. Nós Te agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Fique com essa palavra no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. É isso, meus amados. Só pela graça. Só a graça de Jesus é que salva e liberta o pecador.